galera, tudo bem? Tô aqui toda arrumadinha hoje, num cenário diferente do que eu costumo gravar pra vocês, porque eu vou contar uma novidade pra vocês, fazer um convite também. Então, em parceria com a empresa Gênesis, eu vou começar a apresentar um programa de arquitetura com o nome do escritório que eu tinha aberto. Então, a gente conversou muito sobre a possibilidade de fazer isso, eu recebi todo o apoio. Queria convidar vocês, peço que vocês me ajudem, que vocês, enfim, né, compartilhem, porque isso é super importante. Sério, gente, eu tô me esforçando muito pra gerar esse tipo de conteúdo, então eu conto com o apoio de vocês. Tô até me sentindo meio jornalista, assim, com esse look, né, nesse espaço. Mas agora falando sério, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre um assunto que foi votado, que vocês escolheram, que é abuso sexual. Vou tentar ser breve, porque eu já falei bastante sobre outras coisas, né, logo no comecinho. Mas é um tema muito importante. Aconteceu recentemente o caso de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio. Ela vinha sendo estuprada desde os 6 anos de idade. E isso incitou várias conversas no Instagram. Eu fiquei muito revoltada. Conversei com algumas amigas e também expus algumas situações que eu havia passado no Insta e pessoas até que eu não conhecia vieram falar comigo. Tanto para dar suporte, para dar apoio, quanto para contar coisas que tinham passado. Então, acho que não dá para deixar esse tema de lado. Acho que eu falo sobre tantas coisas que eu considero importante no canal e no Instagram. Então, por mais que seja um assunto tenso, acho que é importante falar. Então, vou contar para vocês o meu relato, vou trazer as minhas experiências com relação ao abuso sexual. É importante já esclarecer logo de cara que eu não vou conseguir dizer tudo, porque a gente, como mulher, sabe que desde os microabusos até abusos mais dramáticos, a gente passa por vários ao longo da vida. Então, desde o cara, né, que passou de caminhão quando você tinha 15 anos e mexeu com você, até um abuso físico mais invasivo, uma situação mais violenta, a gente passa por isso, né? As mulheres estatisticamente passam muito por isso. Então, foram muitos, mas eu vou tentar aqui mencionar os principais. E aí, por quê? Tem gente que pode falar assim, mas não acho legal você ficar revivendo isso, não acho legal você falar sobre. É importante sim. Eu só consegui ter uma ideia de que eu tinha passado por isso, eu só consegui entender a gravidade disso depois que eu ouvi pessoas falando sobre. Então, isso foi importante pra eu, como mãe, saber proteger a minha filha, porque a minha mãe, por melhor que ela seja, ela é uma pessoa, assim, excelente, me educou muito bem, cuidou muito bem de mim, mas em alguns momentos houveram alguns deslizes que permitiram que acontecessem coisas. Então, não a culpa, mas eu acho que as mães precisam estar mais informadas, as mulheres precisam estar mais informadas, a gente precisa pressionar o Estado para cobrar a segurança da mulher, a gente precisa pressionar o Estado para a gente ter uma educação de qualidade, acabar com a cultura do estupro. E é isso. Vou começar a contar porque eu já me prolonguei bastante. Primeiro eu vou contar que quando eu tinha 3 anos, minha mãe, ela sempre ficava muito comigo, eu não dormia fora, eu não dormia assim uma vez ou outra na casa de parentes, mas era muito raro, né? Não tinha essa coisa de dormir na casa de amiguinho e tudo mais. Mas a minha mãe, ela precisou remover os pontos da cesárea que ela havia feito quando meu irmão nasceu, e eu precisei ficar na casa de uma pessoa. Não vou dar muitos detalhes, porque se eu falar a idade da pessoa, se eu falar algumas coisas, vai ficar muito claro, né, quem foi a pessoa e para não prejudicar pessoas próximas. Então, assim, pessoas que estão próximas dessa pessoa, eu não vou entrar em detalhes, mas enfim, era uma pessoa que não era uma pessoa adulta, era um adolescente, né, mas também não era ali, não era mais criança. E aí aconteceram algumas coisas que foram ruins pra mim. E assim, na época, eu não tinha noção de que isso era ruim. Então, aconteceram algumas coisas que eu sabia que era estranho, eu sabia que eu não podia contar pra ninguém, mas eu não entendia ainda que era um abuso. Inclusive, eu achava que eu podia ser prejudicada eventualmente se eu contasse isso pra alguém. Não houve nenhuma pressão do tipo, não fala isso pra ninguém, que eu me lembre, pelo menos. Mas eu não contei. Eu achava que eu seria culpada. Então a gente já nasce, né, com isso de que se qualquer coisa acontece, se você é tocado, se qualquer coisa acontece, a mulher é a culpada. E aí eu sei que eu carreguei isso durante muito tempo, observando também algumas coisas que aconteciam com pessoas próximas desse possível abusador, e aí eu comecei a ficar preocupada. Porque quando eu comecei a entender as coisas, eu comecei a ter a impressão de que isso talvez não tivesse acontecido só comigo. E talvez tivesse acontecido de forma mais contínua, mais que uma vez. Enfim, eu não sabia a proporção que isso tinha, de fato, justamente porque eu nunca tinha falado sobre isso, porque a gente nunca tinha tentado resolver efetivamente a questão.
E assim, eu não falo que resolver é pegar a pessoa, que era uma pessoa da minha família, que no geral, ao longo da minha vida, apesar disso ser conflituoso, sempre me tratou muito bem. Então, assim, não é pegar a pessoa e de repente, né, bater, fazer como as pessoas fazem eventualmente, né, quando descobrem esse tipo de situação, um linchamento. Eu acho que é de repente fazer a pessoa, né, se é um adolescente, passar por algum processo de reparação, passar por psicólogo, a pessoa ser corrigida antes que ela se torne realmente um infrator adulto que faz as coisas sem se preocupar com ninguém, né? A gente deveria ter feito isso nessa época. Então, isso aconteceu, eu tive essa preocupação, mas passou e eu só consegui conversar sobre isso com os meus pais, com meu pai não, mas com a minha mãe, depois de muitos anos, e foi um assunto difícil para tratar. E assim, ao longo da vida também já aconteceram coisas do tipo, lembro que uma vez eu fui me cuidar com um profissional de beleza e o profissional fechou todo o estabelecimento porque ele disse que tinha pouca gente atendendo com ele no dia. E ele tentou me beijar, tentou passar a mão em mim, aconteceram várias coisas. E eu fiquei com medo, imagina, você tá num lugar ali que, tipo, tem vários produtos, várias coisas, você não conhece, você não tá no seu espaço, você se sente acuada. Eu tinha, acho que por volta de uns 15 anos quando isso aconteceu. E a pessoa devia ter muito mais que 15 anos de diferença, né, em relação a mim. Já aconteceu de colegas também, até pessoas muito próximas, ultrapassarem alguns limites que eu não queria que tivesse ultrapassado. E quando eu digo pessoas próximas, eu digo, por exemplo, namorados. Então, gente, o fato de você estar namorando com uma pessoa não significa que você não possa passar por uma situação de abuso. E não significa que isso não vai marcar negativamente. Não significa que você não é, de fato, a vítima na situação. E não tô falando que a pessoa é o maior monstro do mundo, mas a gente só vai conseguir acabar com isso quando as pessoas reconhecerem que isso é errado, que isso é doentio, que quando não é doentio é realmente fruto de uma cultura machista que diz que o homem, ele tem que ali estar o tempo todo importunando a mulher, independente do consentimento dela. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso e se fortalecer. Eu vou deixar aqui o link de algumas instituições de apoio a pessoas que sofrem abuso sexual, mas principalmente deixo a dica que o órgão que vocês devem procurar quando vocês desconfiam, e é sério, desconfiem, prestem atenção. Quando vocês desconfiarem que uma criança está passando por uma situação de abuso, principalmente, recorram ao conselho tutelar da cidade de vocês. Conversem com instituições, conversem com psicólogos públicos, com a defensoria pública. Recorram, sabe? Não abandonem, porque muitas vezes nem a própria família tem condições de entender o que está acontecendo. Então, no caso da menina, por exemplo, a gente viu toda a repercussão. O que chocou não foi nem o abuso, porque uma criança é abusada a cada 4 horas, se não me engano, no Brasil. E assim, os abusos em si já não são mais o que chocam, mas o que chocou foi o quanto as pessoas ainda são ignorantes em relação a isso. Então, culparam a menina, culparam os médicos que realizaram o aborto, que provavelmente salvou a vida dela. A pessoa, né, o tio, no caso, que efetivamente cometeu o abuso, ele saiu praticamente ileso. Compartilharam a foto, o que, na minha opinião, também não é o correto, porque a gente quer que as pessoas elas sejam presas e elas sejam realmente responsabilizadas por aquilo. Você só fazer um linchamento na pessoa e deixar a pessoa com medo e largar ela na rua para ela cometer outros tipos de crime, não vai mudar, sabe? Então, a gente tem que realmente ser inteligente, ser estratégico, porque crianças estão expostas, mulheres estão expostas e feminicídio associados à violência sexual são muito frequentes. Eu tive uma pessoa, assim, do meu círculo de amizade, uma pessoa que eu conheci que ela era maravilhosa, que eu admirava muito, que ela foi assassinada. Então, assim, foi muito triste ver uma pessoa que eu olhava e eu admirava e falava, caramba, que menina bonita, que menina inteligente, que pessoa legal, né, sabe? E ver que essa vida foi interrompida por uma pessoa que tinha um problema que, de repente, poderia ter sido diagnosticado se as pessoas observassem mais, né? Porque nunca... Pode acontecer, eu acho, mas raramente você simplesmente descobre esse tipo de situação do nada. As pessoas, tanto os abusadores quanto as vítimas, eles dão indícios. Então, assim, acho que era basicamente isso que eu queria dizer. Tô nesse cenário diferentão, mas não vai ser sempre que eu vou falar, tá, gente? Mas eu queria aproveitar. E é isso, sabe? Se vocês precisarem conversar, conversem comigo. Se tiver alguma situação que vocês não têm coragem de resolver e levar para um órgão público, eu não sou a pessoa mais indicada, mas na pior das hipóteses, eu tento conversar com você, a gente tenta chegar numa solução juntos. E eu tô disposta a conversar, nem que seja para fim de desabafo mesmo, tá certo? Então é isso, gente. Obrigado por terem votado e escolhido essa opção, porque eu acho isso muito importante. Fico feliz que vocês tenham esse interesse. E um beijo, até o próximo vídeo.